Sinal de Deus? Um evento chocante acaba de ocorrer aqui nos Estados Unidos. Se você ouvir isso no céu e ignorar, pode ser o último aviso que vai receber. Gente, o que está acontecendo no mundo todo? Sons misteriosos estão sendo ouvidos por toda parte. Na Suécia, o som se assemelha ao toque de uma trombeta. Em Michigan, o mesmo som arrepiante ecoa no céu. Em apenas uma semana, os céus de quatro grandes cidades americanas se tornaram um espetáculo carmesim. E aquele som estranho de trombeta não se limitou à Suécia e Michigan. Pouco antes do Texas sofrer sua pior enchente em 60 anos, esses mesmos sons inexplicáveis foram ouvidos por todo o estado. As pessoas se perguntavam: Deus está nos enviando um aviso. Será que é isso? As escrituras predizem sinais como esses nos últimos dias. O que eu vou te mostrar pode dar arrepios. Se você reconhecer esses eventos, escreva "eu vejo" nos comentários. Em 28 de março de 2025, chegaram relatos de Dallas, de Houston e partes da Louisiana ali. Moradores afirmaram ter ouvido um som arrepiante, semelhante a uma trombeta, reverberando no céu. Não eram trovões não, distantes, nem exercícios militares. Testemunhas os descreveram como claro, poderoso e sustentado por quase 3 minutos. Maria Gonzalez, moradora de Dallas, gravou o fenômeno em seu celular. Nunca vi nada parecido, disse ela. Parecia que o céu estava clamando. Todos no meu bairro correram para fora. Alguns caíram de joelhos e começaram a orar. Em menos de 24 horas, o desastre aconteceu. Uma chuva incessante atingiu a região e, em um instante, ruas inteiras desapareceram sob as águas da enchente. Os serviços de emergências lutavam para acompanhar a situação, enquanto milhares e milhares de pessoas ficavam presas sem ter para onde ir. Os meteorologistas chamaram o evento de sem precedentes. Uma tempestade que desafiava os padrões climáticos todos conhecidos. Mas o que veio depois foi ainda mais perturbador. O céu sobre a Atlanta, Phoenix, Seattle e Denver assumiram uma sombra carmesim sinistra. 4 cidades que formaram quase uma cruz perfeita quando mapeados nos Estados Unidos. Cientistas buscaram explicações, atribuíram o fenômeno à poeira atmosférica ou à refração da luz. Mas suas teorias não conseguiram explicar a sincronicidade misteriosa desses eventos. Ao longo da história, gente, céus vermelhos como sangue apareceram antes de eventos mundiais marcantes. A Bíblia nos adverte sobre esses sinais. Em Apocalipse está escrito: olhei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou negro como saco de crina e a lua inteira tornou-se como sangue. Apocalipse 6:12. Em Joel 2, versículos 30 a 31, ecoa o seguinte: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estamos testemunhando os mesmos sinais dos quais Jesus falou, gente. Observe os acontecimentos globais desse momento. Em apenas uma semana, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu uma área sem histórico sísmico nenhum. Tensões militares aumentaram entre potências globais de forma alarmante. Uma doença misteriosa surgiu simultaneamente em 7 países. E principais economias alertam para um colapso econômico iminente, diferente de tudo que já foi visto. Jesus previu esses eventos em Mateus. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, isso deve acontecer. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Olha lá, Mateus 24. Os sinais estão aí, mas a maioria das pessoas está distraída demais para perceber, né? Exatamente como as escrituras também previam. Você percebe as conexões? Seus olhos estão abertos? Se reconhece o que está acontecendo? Se você reconhece, só se reconhece, escreva agora: despertei nos comentários. E compartilhe esse vídeo. É essencial que mais pessoas vejam esses sinais antes que seja tarde demais. Vamos nos aprofundar
no que as Escrituras revelam sobre esse momento da história. No Evangelho de Lucas, Jesus fala de sinais que marcariam os tempos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústias, perplexidade diante do bramido e da agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobre o mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Lucas 21. A palavra grega para perplexidade é aporia, que significa sem saída. Isso descreve perfeitamente o estado atual dos líderes mundiais. Sobrecarregados, confusos e aparentemente incapazes de resolver as crises crescentes. Veja como Jesus menciona especificamente o rugido e agitação do mar. Seria coincidência estarmos testemunhando inundações sem precedentes? Tsunamis devastadores e a elevação do nível do mar? O que está diante dos nossos olhos não é aleatório. Segue um padrão profético estabelecido nas Escrituras. Deus tem usado desastres naturais e fenômenos atmosféricos como avisos antes do julgamento. Pense no grande dilúvio. Noé passou 120 anos construindo a arca e pregando o arrependimento antes da chuva chegar. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, mensageiros advertiram Ló. Deus sempre deu sinais antes de executar o juízo. Mesmo hoje, misteriosos sons de trombetas foram ouvidos no Texas e em outras partes do mundo, lembrando as trombetas do Apocalipse que anunciam os julgamentos finais de Deus. As primeiras 4 trombetas do Apocalipse afetam diretamente a natureza, a vegetação, os mares, águas doces e os céus. E Apocalipse descreve: o primeiro anjo tocou a trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores e toda a erva verde. Apocalipse 8:7 para você verificar. Veja a devastação que temos visto nos últimos anos. Incêndios florestais massivos na Califórnia, Austrália, Europa e Amazônia, gente. A escala dessa destruição é sem precedentes e se alinha de forma perturbadora com essa profecia. Sim ou não? Considere também a praga de gafanhotos que devastou o leste da África e partes da Ásia. A pior em décadas. A 5ª trombeta do Apocalipse fala de criaturas semelhantes a gafanhotos que trazem tormentos à terra. Estaríamos vendo essas advertências antigas se manifestando em nosso tempo? E agora algo ainda mais específico. Isaías 19, versículo 2 prediz: incitarei egípcio contra egípcio, irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Observe as divisões profundas em nosso mundo atual. Famílias sendo desfeitas, comunidades fraturadas, nações em conflitos, uma consigo mesma. Isso não é apenas agitação política, é uma divisão espiritual predita nas Escrituras. Em 2 Timóteo, Paulo adverte: saiba disto, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. As pessoas serão egoístas, avarentas, arrogantes, presunçosas, blasfemas, desobedientes ao Pai, ingratas, ímpias, sem amor, implicáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidoras, inconsequentes, orgulhosas, amantes dos prazeres, em vez de amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando no seu poder. 2 Timóteo 3. Leia lá, gente. Não descreve perfeitamente o mundo de hoje? O que estamos presenciando não é apenas mudanças sociais, é um cumprimento profético. Mas esses sinais não existem para gerar medo, eles existem para nos despertar. Jesus disse em Lucas: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a redenção de vocês está próxima. Lucas 21, 28. Se você reconhece esses sinais, reflita, compartilhe essa mensagem com alguém que precise ouvir isso hoje. O que devemos fazer diante dessas advertências? Primeiro, entender que os avisos de Deus têm um propósito. Não são para causar terror, mas para preparar. A Bíblia é clara. Antes do juízo, Deus chama ao arrependimento. Seu desejo não é destruir nada, mas é salvar. Como Pedro nos lembra, o Senhor
Não demore em cumprir sua promessa como alguns pensam. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Os sons estranhos no céu, os céus vermelhos, os desastres naturais crescentes, não são coincidências, são chamadas de atenção. Deus está dizendo, preste atenção, o tempo é curto. Lembra-se, vamos lembrar do profeta Jonas. Deus o enviou com uma missão clara, advertir Nínive do julgamento que se aproximava. Mas quando o povo se arrependeu, Deus teve misericórdia e suspendeu o castigo. Esse mesmo Deus, imutável, justo e compassivo, ainda clama por esse mundo. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25. Todas esperavam um noivo, mas apenas 5 estavam preparadas com óleo extra. As outras 5, desesperadas, foram deixadas de fora. Essa parábola nos desafia. Estamos prontos? Temos óleo em nossas lâmpadas? Não se trata de acumular suprimento ou construir abrigos, gente. Trata-se do estado do nosso coração diante de Deus. Estar espiritualmente acordado, totalmente entregue, pronto para seu retorno. Jesus advertiu, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mateus 24, 42. Se sua relação com Deus não está onde deveria, não adie. Você não tem garantia do amanhã. O momento de agir é agora. No livro de Amós, Deus diz, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Amós 4:12. Como fazemos isso, gente? Afastando-nos do pecado e correndo para Deus com todo o coração. Buscando-o com todo o coração, alma, mente e forças. Romanos 13 diz, façam isso compreendendo o tempo presente. Já é hora de despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Deixemos de lado as obras das trevas. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13, versículos de 11 a 14. Se hoje você decide voltar para Deus, declare, estou pronto. E lembre-se sempre, o mesmo Jesus que falou sobre o juízo é o Salvador que deu sua vida para nos resgatar. Seus braços continuam abertos para todos os que aproximam com arrependimento e fé. Se você entende que esses sinais não são coincidências, se inscreva agora, porque os que estão espiritualmente dispersos precisam se unir antes do tempo que o tempo acabe. E se você entende que esses sinais não são coincidências, se inscreva agora, porque os que estão espiritualmente despertos precisam se unir antes que o tempo acabe. Oremos. Pai Celestial, vemos os sinais ao nosso redor e ouvimos Tua voz nos chamando a despertar. Perdoa-nos por termos nos distraído. Hoje voltamos nossos corações a Ti. Dai-nos sabedoria para discernir os tempos, força para permanecer firme e coragem para brilhar na escuridão. Atrai os que ainda não Te conhecem. Traz paz aos que têm medo. Enche-nos com o Seu Espírito. Lembra-nos de que não nos destes um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, escreva amém nos comentários. Amigos, estamos vivendo tempos proféticos. Os sinais estão por toda a parte. Mas não tenham medo. Jesus nos disse, neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, né? João 16:33. Não importa o que vier, nosso Deus é maior, mais forte e fiel. Ele nunca abandona os que confiam nele. Só fique alerta, permaneça fiel, firme-se na palavra de Deus, compartilhe esse alerta com alguém. Este não é tempo de silêncio, é tempo de proclamar a verdade, de apontar para a única esperança verdadeira, Jesus Cristo. Deus te abençoe. E se lembre, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a redenção de vocês está próxima. E se você também está vendo as profecias se cumprindo diante dos seus olhos, comente aqui embaixo agora, eu estou desperto. Vamos mostrar ao mundo que ainda há sentinelas atentos.